dão uma ressecada também. Então ele sai de lá com uma sensação de muito branco e depois, não achei que ficou tão branco assim. Então, o clareamento de consultório, ele é como se fosse um start, assim, sabe? Deixa eu dar uma clareada aqui, deixa eu dar uma alavancada no processo, mas o clareamento bonito mesmo é o peróxido de carbamida, que você faz por 2 semanas, tranquilamente. É aquele clareamento que fica mais homogêneo. Quando você sai do clareamento de consultório, fica muita mancha, porque tem lugar que tem trinca, tem lugar que não tem lugar que tem. Então, assim, mas ele é válido, não estou descartando, até porque a gente pode usar ele com esses objetivos. Então, o dente é tratado endodonticamente, eu coloco dentro da câmara pulpar. Os caninos são tem muita saturação, então vou clarear mais os caninos, faço repetição nos caninos, deixo os outros. Ou tem superfícies expostas, trincas, né, recessão gengival, então consigo proteger, colocar o gel e controlar isso do paciente, que às vezes no caseiro a gente não vai conseguir, tá? Então não é que eu não gosto, que eu não faço, não é isso, tá, gente? É porque eu particularmente acho o clareamento que se faz em casa com o peróxido de carbamida um clareamento mais duradouro, mais bonito. Então eu sempre associo. Nunca vou fazer só de consultório, tá? Professor, eu tenho uma dúvida. Esse eu estou fazendo ele em casa e eu tenho um dente com resina, um incisivo. Ele não vai clarear essa resina. E aí depois eu tenho um polimento que eu possa fazer para chegar na coloração dos dentes que foram clareados, ou eu vou ter que trocar essa resina futuramente? Às vezes a troca vai ter que acontecer, mas já tem estudos falando de clareamento em resina composta também, tá? Entendi, porque às vezes o incisivo inteiro ali ele tá de resina. Mas não colocar o gel pela palatina? Pode colocar, mas de qualquer forma você vai ter que trocar a resina depois. Porque você imagina, clareou por trás, mas a resina aqui está bloqueando. Então, se o dente vizinho é natural, ele vai clarear de um jeito e o que tem resina vai clarear de outro. Então, provavelmente, isso tem que ser muito conversado com o paciente, tá? Olha, se tem resina aqui, o clareamento não é eficaz. Então, depois que fizer o clareamento, pode ressaltar a diferença. A gente pode tentar fazer só um polimento, uma maquiagem para tentar disfarçar. Mas se não ficar legal, vai ter que realizar a troca. Então, por isso que normalmente o clareamento entra num pacote no início. Tipo assim, antes de fazer qualquer coisa, claro que o paciente estando apto, tá, gente? Assim, sem cavidades, sem recessão gengival, sem periodontites, gengivites tá? E outra coisa. Que situação que a gente faz o clareamento pela palatina? Se o dente for facetado de resina, por exemplo, aí se eu colocar o gel clareador em cima, eu não estou clareando o dente. Então, se você faz pela palatina, você vai estar incidindo o gel no dente. Vai ter algum resultado? Vai ter resultado. A translucidez Vai ter resultado, mas não vai ser um resultado, porque você vai ter que fazer a troca. Dependendo da opacidade, né? Se for uma resina mais translúcida, se for tipo assim, foi um ajuste que foi feito de forma que a gente chama de reanatomização, por exemplo. Então, às vezes é válido. É muito de caso a caso. Precisa olhar, pensar, tá? Professora, quando você está fazendo clareamento, os túbulos dentinados estão todos abertos. É mito, verdade, não é? Quando é vinho, fuma, nesse processo, mancha. Vou falar no finalzinho da aula, tá? Mas já mudou muita coisa, tá, gente? Clareamento deu uma boa mudada. Tem umas coisas que hoje já não se fala mais, tá? Então, falamos sobre o peróxido de carbamida, que você pode utilizar ele caseiro, nessas concentrações de consultório.
Sendo que no consultório ele vai se quebrar em mais ou menos 60% de peróxido. Então, quer dizer que quem vai fazer o clareamento é o peróxido. Então, se eu uso 35% no consultório, eu estou usando mais ou menos 20% de peróxido. Quer dizer, um clareamento não tão eficiente, tá? Já o peróxido de carbono, o peróxido de hidrogênio puro, né, gente? Olha só, o peróxido de hidrogênio puro, quando ele é quebrado, ele já libera os radicais livres, então ele é um clareamento mais rápido, mais eficiente. Eu estou eliminando uma etapa, não precisa acontecer uma reação para a liberação do peróxido. Eu já estou disponibilizando o peróxido de hidrogênio de forma livre na superfície dental, tá? Ai, gente, eu esqueci de falar para vocês que na carbamida, aqui, principalmente no caseiro, ele precisa da saliva, ele precisa da umidade para fazer essa reação, tá? Já no consultório, né, a gente já tem um controle salivar. Então, olha só, o peróxido de hidrogênio a gente encontra ele de 1,5% a 10% de seringuinhas para o clareamento caseiro e de consultório de 30% a 38%. 38% costuma ser o boost da outra dente, tem uma imagem aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, se a gente fizer o uso da luz, o que essa luz vai fazer? Lembrando, gente, que não existe clareamento a laser, né? A gente sabe que aquilo não é um laser, que aquilo é um LED e é uma luz. O que a luz faz? O peróxido de hidrogênio provavelmente foi espessado, né? Assim, adicionado uma substância fotossensível, uma substância que quando receber a luz vai se agitar e vai provocar o aceleramento dessa reação, tá? Então, não é que o LED está fazendo o clareamento, ele está acelerando a reação de clareamento, tá bom? Então, e tem uma coisa, ó, toda luz vai liberar calor, né? Então, esse calor precisa ser controlado, porque senão eu vou fritar a minha polpa, tá? Então, aqueles géis clareadores comprados, né, nessas lojas que vem já com luz, que vem com não sei o que, é um perigo ambulante, assim, um negócio pavoroso, porque você está gerando calor, está incidindo calor, está acelerando uma reação de um peróxido não confiável, então a gente não sabe o que pode acontecer com aquilo ali, tá? E eles são cáusticos, tá? Então, encostou na gengiva, faz uma úlcera, não é um negocinho, é uma úlcera, ele vai... É cáustico, pensa lá na soda cáustica, que é um negócio, assim, que abre buraco, né? Desentope cano. Então, ele é cáustico. Se tiver em contato com mucosa, caiu no lábio ou encostou na gengiva, ele vai abrir uma úlcera. E aquilo ali vai incomodar o paciente, vai perturbar. Eu já peguei úlceras enormes de pacientes que compraram géis em Mercado Livre, Shopee, sei lá o que, fizeram uso de forma indiscriminada em casa. E aí vem desesperado um negócio que você não sabe nem por onde começa para ajudar, né? E às vezes depois a gengiva fica defeituosa no lugar que teve aquela úlcera, assim, então fica feio. Então tá falando sobre isso. Esse aqui é o perborato de sódio, que é aquele que era utilizado aqui de forma interna e o paciente a gente chamava até de clareamento walking bleaching, né? Aquele que o paciente sai andando e clareando, tá? Hoje em dia praticamente é desaconselhado o uso por conta do risco de reabsorção interna, tá? A gente vê um resultado, inclusive é mais visível o resultado de clareamento interno feito com peróxido de hidrogênio na câmara pulpar no consultório do que com esse perborato de sódio, tá? Então, tá aqui a título de informação.
Aí, a definição para vocês, gente. Mecanismo de ação, então. Um agente clareador, né? Que quebra grandes moléculas cromófilas absorvedoras de luz em pequenas moléculas mais claras, as quais não absorvem a luz e, por consequência, deixam o dente mais claro. Portanto, uma transformação molecular no processo químico de oxidação. Nada mais é do que uma microlimpeza, uma limpeza bem específica, bem interna, né, da superfície dental e não um clareamento em si. Quebrou moléculas grandes em moléculas pequenas. Algumas são eliminadas, outras permanecem na região, mas então não absorvem mais quantidade de luz e a gente não vê, né, não transparece, tá? Tiraram foto? Professora, em relação a esse clareamento interno, você disse que tem que esperar então de 15 dias para poder fazer a restauração. Aí no caso você fez o clareamento interno, colocou esse gel peróxido de hidrogênio, aí você faz o condicionamento ali com o que então? Você coloca provisório, pressão Aí provisória? você pode colocar uma bolinha de algodão dentro da câmara pulpar, só para não ter que depois ficar removendo, passando mais broca na câmara pulpar, né? E não eliminar mais estrutura, mais superfície. E foi cível? E colocar um CIV, vedar com um CIV. Porque também a gente sabe que cavidade endodôntica aberta, né, exposta ao meio, recontamina. Então não pode ficar aberto, tá? Tem que tampar. Gente, dá para seguir, né? Posso continuar. E aí a gente chega então num fator que se chama segurança biológica, né? É carcinogênico, vocês já ouviram, com certeza, já viram alguém no Instagram falando que dá câncer, que não sei o que nasceu um novo pedúnculo, né? Assim, porque usou clareamento. Então, é carcinogênico, enfraquece o dente, deixa o dente sensível. Essas são as perguntas, as maiores perguntas que a gente recebe quando a gente propõe o clareamento para um paciente. Então a gente precisa entender sobre isso para conversar. Não é carcinogênico, tá, gente? Tem estudos que mostram que ele, utilizado da forma correta, na concentração correta, de forma controlada, né, sendo avaliado pelo dentista e pelo uso do paciente, ele não é carcinogênico. Agora, se você quiser achar, e você vai achar, estudos que mostram que ele provoca mutação celular. Mas aí são estudos que fizeram o quê? Pegaram uma célula de odontoblasto e colocaram o gel clareador em cima da célula de odontoblasto. Aí ela mutou, obviamente. Então, assim, é um negócio que não acontece, né? A gente não consegue aplicar na realidade, porque o dente ele tem toda uma estrutura para proteger o odontoblasto que está lá na região de complexo dentina pulpar. Então eu não vou colocar gel clareador em câmara pulpar de molar. Para que eu vou fazer isso? Não tem fundamento, né? Assim, os teses têm fundamento lógico para isso. Mas no dente anterior, que foi tratado endodonticamente de forma controlada, né, fazendo um bom vedamento, eu posso colocar e fazer de forma assim, olha, é uma tentativa, tá? Eu não sei se vai clarear, então eu estou fazendo uma tentativa, não é um procedimento que eu posso repetir 200 vezes, porque existe um risco, né? Então, dentes tratados endodonticamente, sim, a gente tem que ter muito cuidado. Superfície dental, natural, normal, não vai chegar gel clareador nos odontoblastos, tá? Então, tudo isso foi estudado de forma controlada, tanto a concentração quanto o tempo de reação, porque a reação acontece, mas chega uma hora que ela paralisa, ela não continua, tá? Então, não adianta, por exemplo, colocar o gel clareador à noite, ele achando que vai estar clareando 12 horas, vai ser mais eficiente. Não, toda de 2 horas ele vai ter finalizado a reação e não vai mais ser peróxido ativo, livre para a reação, tá?
beleza, eu vou falar sobre a expectativa do paciente. Sim, o paciente, principalmente o paciente que chega procurando clareamento, ele já chega falando assim, eu quero aquele dente, olha, eu quero dessa cor. Eu vi assim no fulano e eu quero esse dente. E aí a gente precisa lidar com expectativas do paciente. Sim, você pode. Eu vou até falar na sequência e vou falar sobre isso, tá? Então não é carcinogênico, tá, gente? Se for utilizado da forma correta. Se a gente ficar usando gel clareador em excesso, várias vezes, repetidamente, sem um controle, sem um conhecimento, e ele ficar em contato, né, com a gengiva, entrando ali, tendo possibilidade de entrar, principalmente na região intraligamentar ali, aí sim a gente também pode ter um desenvolvimento carcinogênico, tá? Mas, então isso, vocês precisam estar afiados. Não é carcinogênico se for usado da forma correta. Então não vai comprar gel clareador no Mercado Livre e pegar uma placa dessas que você compra, põe na água quente, coloca, que tá tudo certo. Não tá tudo certo, tá? Não tá tudo certo. Tem algumas coisas, gente, que a gente tem que pôr medo no paciente. E não é medo irreal, é pegar imagens. Mostra a foto. Olha, isso aqui é uma úlcera causada por gel clareador utilizado em casa. Isso aqui é um problema, entendeu? Tem que mostrar, o paciente tem que ver. E ele tem que entender que você está falando a verdade, assim, sabe? Nossa, é sério isso. Realmente eu não posso brincar com isso, tá? Enfraquece dente? Gente, claramente não enfraquece dente. A gente viu que é uma quebra molecular. Então, uma quebra de moléculas cromóforas em moléculas menores, macromoléculas e micromoléculas. Então, não vai enfraquecer. Ah, mas por que o dente fica sensível? A gente falou da estrutura prismática do esmalte, que tem as microporosidades e que ali se acumulam os pigmentos. Então, imagina que tinha macromoléculas ali fazendo um tamponamento. Eu tirei as macromoléculas ou diminuí, aquela superfície ficou mais livre, mais suscetível às trocas de temperatura, a própria saliva mais ácida. Então, a sensibilidade proveniente do clareamento, ela tem que ser uma sensibilidade transitória. Enquanto eu estou fazendo, eu sinto. Uma hora depois que eu fiz, eu sinto. Mas depois ela precisa passar. Por quê? Porque dor não é normal. Então, teve sensibilidade, a polpa está falando, olha, tem alguém está mexendo comigo. Olha para mim, tem alguém mexendo comigo. O que você vai fazer com isso? É isso que é sensibilidade. Então, a polpa está sinalizando alguma coisa. Então, ela tem que ser transitória. Transitória até 1 hora, 24 horas, mas de forma mais leve. Mais que isso, a gente já precisa avaliar, tá? O que eu faço com a sensibilidade? Se eu tirei macromoléculas da estrutura e ela ficou mais livre, eu preciso devolver moléculas ali para preencher e ficar menos suscetível a essas trocas. Como que eu faço isso? Aumento a carga de flúor. Como? Posso utilizar pastas com 2.500 ppm de flúor. Posso prescrever um bochecho fluoretado para o meu paciente enquanto ele está fazendo o clareamento. Para quê? Para devolver essas estruturas que foram perdidas e deixar o meu paciente mais confortável. Mas lembrando que é transitório, não pode ser permanente, tá? Então, não enfraquece o dente, tá bom? Ah, mas meu dente já foi quebrado. Então, você já está falando para mim que o seu dente já é um dente fragilizado. Então, não vai enfraquecer ele. Ele já está fragilizado e aí a gente precisa tomar mais cuidado, tá bom? Não com clareamento, né? Tomar mais cuidado com a forma que usa esse dente, tá? Deixa o dente sensível? Pode ter sensibilidade, mas ela precisa ser transitória,
Então, logo depois que tirou o gel, seja ele caseiro ou de consultório, então em torno de 1 hora, e nas primeiras 24 horas, ocasionalmente, parei embaixo do ar, dei um sorriso, senti. Então, normal, tá? Mas não pode continuar. Continuou, o que é? Provavelmente esse dente tinha alguma trinca, alguma recessão. E aí o gel foi lá na polpa, né? Assim, por percolação, por liberação de radicais livres. Ele levou aquilo lá e a polpa sentiu muito. Então já é uma polpa que talvez precisa de uma atenção maior. Será que não é uma polpite reversível? Será, né? Precisa avaliar esse dente, tá? Certo? Dúvidas? Algo que eu não tenha falado? Então, aqui a gente tem um artigo que fala sobre a quantidade, né, principalmente de desmineralização do esmalte antes e depois do clareamento. Então, foi comparado a quantidade de desmineralização que aconteceu antes e depois do clareamento, e a conclusão é que os dentes perdem minerais quando tratados com peróxido de hidrogênio a 30%. No entanto, o efeito prejudicial não dura muito, mas ensaios clínicos são recomendados para validar. Gente, eu acho que o QR Code não está funcionando nesse momento, né? Mais uma coisa que vocês me cobraram, tá? Acho que ficou no Drive, preciso colocar em... Enfim. Então, olha só, esse artigo, eu não estou trazendo nenhum artigo ruim, tá? É um artigo de qualidade que fala sobre essa perda de estrutura. Ocorre sim uma perda de estrutura, mas assim como quando eu tomo um café, como um brigadeiro, e não escova o dente. Então, existe uma queda de pH, chega no nível crítico, meu esmalte perde hidroxiapatita, ele desmineraliza, depois a saliva vai fazer o quê? Vai subir o pH e vai devolver, vai remineralizar. Esse é um processo dinâmico, né? Acontece o tempo todo na nossa boca. O tempo todo isso está acontecendo. Então, não é uma desmineralização importante, é uma desmineralização considerada normal, ok. Mas eu posso fazer alguma coisa? Pode passar o flúor logo depois, pode fazer um polimento quando finalizar o clareamento, tá? Então, olha aí, seleção da técnica e do material. Então, a primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico com relação à etiologia daquele manchamento. Identifiquei, é um manchamento superficial, comportamental. Além de fazer o clareamento, eu vou precisar educar o meu paciente quanto ao comportamento dele. Se for fumante, se for, enfim, é uma pessoa que toma muito refrigerante, muito café, eu como beterraba igual maçã, como uma vez por dia. Né? Então vamos conversar, você não pode picar essa beterraba, comer de garfinho, me ajuda também, né, a trabalhar. A condição... Então, abundais, desmineralizar o esmalte. Nossa, amiga, você me pegou, não sei, preciso checar. Porque assim, eu fiz uma troca, né? Eu tomava muito refrigerante, agora eu amo abundais. Eu vou dar uma olhada no pH. Eu vou dar uma olhada no pH da água, mas acho que eu tenho uma tabelinha aqui. Tá? Mas o refrigerante ele tem outros componentes, né? O próprio açúcar que muda a composição salivar, diminui o pH, então ele é ácido e ainda tem açúcar, então ele desmineraliza muito mais, tá? A condição dos dentes. Então, depois que eu fiz o meu diagnóstico de etiologia, conversei com o meu paciente, porque aí a gente precisa alinhar as expectativas, né? Se for uma etiologia intrínseca, o meu paciente precisa saber que é tudo tentativa. Agora, se é um clareamento superficial, né? Assim, um paciente que tem uma saúde bucal ok,
provavelmente a gente vai conseguir alcançar um bom resultado, mas a gente precisa conversar com ele sobre isso. A condição dos dentes, como que estão esses dentes? Tem recessão? Não tem recessão? Tem trinca? Não tem trinca? Tem fratura? Tem resina? Está satisfatória? Está insatisfatória? Tem cavidade? Não tem cavidade? Tudo isso precisa ser avaliado. A gente não pode fazer clareamento em paciente com cavidade aberta, com cálculo, com doença periodontal, e as regiões com recessão gengival a gente precisa proteger. Trincas e recessões gengival precisam ser protegidas, tá? Em casa não tem como proteger. Em casa não tem como proteger. Se a pessoa for falar. Aí o que você pode fazer é ensinar para ela, olha, esse dente aqui, você tem uma exposição de raiz. E se você colocar o gel aqui vai clarear, aliás, vai doer. Então pula esse dente. Coloca, mas assim, de uma certa forma, o gel ele, né, então vai encostar. Mas então vamos encostar menos. Entendeu? Normalmente, né, gente, mas eu tenho visto tanto recessão gengival de tanto jeito, normalmente é de pré-molar para trás, né? Então é uma região que a gente não tem tanto interesse em clareamento. Mas a gente tem visto em dentes anteriores também. Então, é aquele negócio, né? Precisa conversar com o paciente ou então precisa fazer algo de uma vez antes do clareamento. Se é uma recessão que não dá para ser restaurada, precisa ser recobrida gengivalmente, né? Então, precisa passar com pele, precisa fazer recobrimento antes de fazer o clareamento, tá? Tudo isso precisa ser avaliado. Tá vendo como que não dá para comprar gel clareador e sair usando? Sim, não dá. A expectativa do paciente, gente, isso aqui é sério, é o que você falou. Como que a gente lida com isso? Sempre fotografem. Sempre. Vamos fazer um clareamento? Vamos. Vou fazer um registro fotográfico. Fotografa o sorriso do paciente com uma escala de cor. Fotografe. Escreva na ficha. Pede o paciente para assinar. Registro fotográfico, cor dos dentes A3. Salva essa foto, porque o paciente vai voltar e vai falar assim, não achei que clareou, não gostei. Aí você pega a foto, tira outra foto, põe uma do lado da outra. Tá vendo? Houve um clareamento, mas o seu dente é o seu dente, então o gel clareador agiu dessa forma. Nós conseguimos clarear isso aqui, de A3 foi para 2. Ou de A3 foi para 1. Tem gente que vai para B0. Mas não. Aí ele vai falar. Você fala: olha, eu não estou lidando com parede, tinta de parede, eu estou lidando com ser humano, né? Então cada um é cada um. A gente faz uma proposta para você e eu estou aqui para fazer o melhor que eu posso, mas infelizmente eu tenho você. Então dependo de você. Tá? Veja você. Olha pra você, fala pra mim se clareou. Sensibilidade, então nós já conversamos sobre esse item. Tem que ser transitória. Quais são as medidas que eu posso tomar? Posso passar flúor, carga extra de flúor, então posso pedir meu paciente para comprar uma pasta de 2.500 ppm de flúor e utilizar nesse período, além, né, da escovação normal. Então, uma escovação noturna ou 2 escovações se tiver muita incidência. Posso prescrever, né, mandar manipular um flúor de 0,05 para bochecho em casa para ajudar nesse processo. Posso também usar as pastas Sensitive, pode usar, mas eu prefiro essas com carga mais alta de flúor, porque essas Sensitive, elas costumam ter outras coisas na composição que o objetivo é a obliteração de túbulos. Então aí me atrapalha no clareamento, tá? Posso também, gente, se for aquele paciente, porque tem aquele paciente, né, que tudo reclama, tudo é muito, nossa, antes de sair do consultório você já dá ibuprofeno para ele, entendeu? Terminou o clareamento, toma o ibuprofeno, vai ser feliz.
passa por 3 diazinhos, de 8 horas, sabe? Se for aquele paciente que precisa, faz. Então, lembrando que tem que ser transitório. O período de aplicação, então, escolher com o paciente, né? Vamos fazer por 15 dias o clareamento caseiro e a gente avalia. Ou vamos fazer por uma semana, você retorna e a gente avalia se estende ou se para por aqui. Gente, na sensibilidade, vocês também podem, o que costuma dar sensibilidade e incomodar é o caseiro, porque faz repetidamente, né? Então, você pode aconselhar o paciente a fazer assim, hoje você faz o superior, amanhã você faz o inferior. Aí você vai fazendo um revezamento ou pula um dia. Então, faz o superior e o inferior hoje, amanhã não faz, no outro você faz, para dar tempo desse pH salivar, equilibrar e diminuir um pouco essa sensibilidade, tá? Quantidade de dentes a ser clareado, normalmente a gente faz até primeiro pré, segundo pré, dependendo da linha de sorriso do paciente, tá? Uso ou não de luz. Não precisa lançar mão de marketing de laser de não sei o que, tá? Mas já tem um estudo que mostra. Cadê ele? Tá lá no final. Tem um estudo que mostra que a luz tem sido, o uso de luz tem sido recomendada para acelerar o tempo de reação. Então, para diminuir o tempo do gel em contato com a superfície dental, eu posso, né? Existe a recomendação do uso de luz, tá? Então, clareamento caseiro, vantagens e desvantagens do caseiro. A principal desvantagem do caseiro é essa aqui, ó. A evolução do tratamento vai depender do paciente. Se ele usar, vai evoluir. Se ele não usar, vai evoluir, não vai ter resultado. E como que eu vou saber se o paciente está usando ou não está usando? Né? Então, assim, depende muito do paciente. Isso precisa ser conversado, assim, precisa estar escrito na ficha, o paciente precisa ter assinado. Tem umas recomendações, vocês encontram até prontinha já, sabe? Assim, imprime, fala uma por uma, pede o paciente para assinar, dá uma leva para casa, não esquece, tá? A técnica é simples, o custo é baixo, eles têm uma baixa concentração, né, os géis clareadores, então eles costumam diminuir esse processo de sensibilidade. Pode ser feito em vários dentes simultaneamente, mas eu também posso escolher, né, de uma certa forma, qual que eu faço, qual que eu não faço. Lembrando que o gel vai caminhar, né, vai encontrar os outros dentes, mas vai ser minimizado. Essas substâncias são de fácil acesso no mercado, não promovem efeitos deletérios aos tecidos moles e os dentes, se for esse de qualidade, né? Se for comprado no Shopee, pode sim ser cáustico aos tecidos moles. É de fácil aplicação no caso de recidiva de couro, então guarda a plaquinha, se precisar a gente repete daqui a um tempo, tá? Então a principal desvantagem é essa. Alguns pacientes podem apresentar hipersensibilidade, mas aí a gente tem esse jeito, pula um dia, faz superior, faz inferior, aumenta a quantidade de flúor na escovação. Não age em dentes com manchas brancas ou opacas ou extremamente escuras, né? Mancha de tetraciclina não vai agir porque é intrínseco e não extrínseco, então não vai ter contato, né, com o gel clareador. E não atua de modo eficaz em dentes que apresentem restaurações extensas. Então, ele não clareia a resina, né, gente? Então, o paciente precisa estar muito consciente de que após o clareamento, a gente vai precisar mexer nas resinas que ele tem, tá? Aqui, então, alguns fabricantes, né, do gel de clareamento caseiro. Esse aqui é da FM, esse daqui é o BM4, se eu não me engano. Aqui, Ultradente. Não, BM4 é esse. Eu costumo usar, qual que eu costumo usar? O FGN muito tradicional, né, em clareamento. E a Ultradente
costuma ter produtos de muita qualidade, né? Eu gosto bastante de tudo da Ultradent. Tem uma coisa que eu não gosto muito, que é o adesivo deles, né? O restante. A técnica eu queria que vocês fotografassem. Então essa é a técnica do clareamento caseiro. Registro de cor que deve ser fotográfico, não esqueçam disso, tá? Pode fazer uma foto com escala de cor. Ah, não tenho escala de cor. Tenta fazer uma foto bem natural, de frente para a janela, com luz natural, num horário de incidência de luz boa, tá? Não faz em luz artificial, porque não fica legal. Confecção da moldeira, então vou precisar passar pela etapa moldagem e vazamento de gesso, plastificação e recorte das moldeiras, instruções de uso que devem ser faladas e escritas, e o paciente precisa assinar que recebeu, tá? E as consultas e controle periódico. Então você precisa fazer que aquele paciente volte no seu consultório, senão ele vai sumir com aquele trem e vai te dar problema, né? Então precisa acordar isso de uma forma muito assim, séria para o paciente que ele precisa voltar, tá? Normalmente ele volta porque ele tem outras coisas para fazer, né? Só não volta quando é parente, né? Aí ninguém precisa do clareamento. Vai embora. Clareamento de consultório, vantagens e desvantagens. Então, dentro das vantagens, é uma técnica facilmente, né? Assim, que a gente chama técnica simples, é fácil de encontrar também, já é esclareadora, a gente não tem problema com isso. Proporciona um maior controle, né, da técnica, então a gente consegue, né, proteger as áreas que a gente quer proteger, reincidir nas áreas que a gente precisa de mais incidência do gel, possibilita maior controle na aplicação aqui nas recessões